Bom, beleza. Com as coisas que a gente viu até agora, vocês têm então já ferramentas para entender o principal, o fundamental de como o cálculo Calfad funciona, tá? Então a gente vai descrever agora como que vai funcionar fases ternárias, quaternárias, quinárias, mas vocês vão ver que o mais importante, a base, tanto de um ponto de vista para entender, quanto de um ponto de vista da equação em si, já foi definido e já foi visto, né? Bom, quando a gente fala então da fase ternária, é importante a gente agora discernir que eu vou ter efeitos aí que vêm das interações binárias, que seria o que eu vou chamar de interações de primeira ordem, e efeitos que vêm de interações ternárias, que é o que eu vou chamar aqui de interação de segunda ordem. Basicamente, o que esse efeito de segunda ordem é um efeito que influencia o de primeira ordem. Como assim? Não estou entendendo nada. Vamos pegar uma analogia para ficar bem simples. Vamos pensar em uma dupla de pessoas. Pode ser dois amigos, ou um casal, ou alguma coisa assim. Tá? Então a gente tem esse par de pessoas, né? Então eles vão interagir de uma certa forma, né? Então eles conversam, eles trocam experiências, e isso vai ter sempre aí certas características dessa interação, né? Eles podem, por exemplo, ser bem amigáveis, ou um ficar tirando com a cara do outro, por exemplo, né? Ou ficar brigando, criticando, enfim, essa relação vai ter uma certa característica, né? Agora, eu acho que todo mundo já passou por isso, mas vamos supor que você está pensando aí na sua relação com um parceiro ou com um amigo, e aí imagina que chega uma terceira pessoa. Então vocês estavam antes interagindo só vocês dois, e aí chegou uma terceira pessoa. E essa pessoa pode não nem necessariamente começar a conversar diretamente com vocês, mas a presença dessa terceira pessoa provavelmente vai mudar um pouco a dinâmica da relação entre vocês, né? Vai depender muito de que pessoa chegou, né? Em alguns casos essa mudança pode ser grande, em outros casos pode não mudar absolutamente nada a relação ali, né? Mas essa terceira pessoa vai influenciar muito provavelmente essa relação. Mas com talvez algumas exceções, né? Na maioria dos casos, o principal dessa interação ainda vai ser a relação original, né? Então, a forma como essas pessoas vão se relacionar, ela pode até mudar com a presença de uma terceira pessoa, mas a não ser talvez em situações muito específicas, essa relação não vai mudar muito, né? O principal é definido pela relação entre a pessoa A e a pessoa B. A presença da pessoa C muda a relação de A com B, mas ela não muda tanto quanto as características intrínsecas ali que já eram da relação A-B. A mesma coisa é com os elementos. Então, por exemplo, as pessoas são os elementos, né? Então vamos supor que a gente estava falando do alumínio e o cobre. E o terceiro elemento agora pode ser, sei lá, por exemplo, o silício. Então, basicamente, o efeito de primeira ordem é o que a gente viu até agora, né? Como então o cobre interage com o alumínio? Eles querem se misturar, eles têm essa relação que tem essa certa simetria, né? Então essa é a relação do alumínio e do cobre quando só tem o alumínio e o cobre. Agora, quando eu coloco um terceiro elemento, aí no caso, por exemplo, o silício, como que o silício afeta essa relação entre o alumínio e o cobre? Percebe que a relação entre eles ainda vai ser o mais importante, mas o efeito do silício nessa relação, ele vai existir também. Então isso é uma interação de segunda ordem, que vai ser um efeito menor, mas ele ainda pode ser importante, né? Agora vamos imaginar que eu coloco 4 elementos. Então, além do silício, eu coloco também, sei lá, por exemplo, o magnésio. Uma interação de terceira ordem, né, seria como que o magnésio e o silício simultaneamente, então quando
especificamente eu tenho o silício e o magnésio juntos, isso afeta a relação ali do alumínio com o cobre. Né? Percebe que eu tenho, quando eu coloco o magnésio, eu continuo com a interação de primeira ordem é alumínio e cobre, eu vou ter as duas interações de segunda ordem, eu vou ter a do silício, como o silício afeta essa dupla, eu vou ter como o magnésio afeta essa dupla, separadamente, né? Como só o silício afeta, como só o magnésio afeta, e eu tenho a interação de terceira ordem, que é como o silício e o magnésio simultaneamente afetam. E aí você consegue ver que o negócio começou a ficar muito abstrato, né? Como que os dois, quando estão juntos, afetam. Então, assim, esse efeito de terceira ordem, ele vai ser muito, muito, muito pequeno, praticamente inexistente. E nisso está a grande força aí do Khalfad, né? Qual que é a hipótese mais simples? Esses efeitos não existem, né? Ou que esses efeitos são cada vez menos importantes. Então, toda a ideia do Khalfad, ela está em que se eu tiver descrições muito boas das interações de primeira ordem, interações e descrições razoáveis de interações de segunda ordem, eu vou ter o sistema extremamente bem descrito, porque qualquer coisa acima disso se torna ou nulo ou extremamente pouco importante, tá? Então, tudo que o Khalfad está fazendo, né, quando eu coloco lá um sistema com 10 elementos, eu peço para ele fazer um cálculo com 10 elementos, são extrapolações. Ele está extrapolando a partir do comportamento binário barra ternário o comportamento de uma solução de 10 elementos. Então ele não vai ter parâmetros para descrever a interação entre 10 elementos. Ele vai estar extrapolando a interação entre binários e ternários para um sistema com 10 elementos. Né? Então, basicamente o que ele faz é, aqui pensando num caso ternário, ele vai pegar, né, vamos supor que eu estou querendo extrapolar a interação de um ternário a partir dos binários, eu vou ter aí diferentes métodos, né, que ele vai poder usar, cada um tem vantagens e desvantagens para casos específicos, mas basicamente a partir do comportamento dos binários, ele vai extrapolar um valor para os ternários, né? Ou eu posso estender essa ideia aí para quaternários, quinários e assim por diante, né? Então, se eu pegar um modelo geral aí para uma solução ternária, o mais importante ele continua sendo as interações que a gente viu até agora. A interação que a gente viu até agora eram as interações binárias lá do polinômio de Dirichlet-Kister, né? Essas são as mais importantes. Só que aí se eu quiser usar, por exemplo, aquela extrapolação de Mogiano lá para fazer essa extrapolação, né, eu posso criar aqui esse polinômio de Dirichlet-Kister Mogiano, que basicamente eu vou ter aí então que as interações de energia livre de excesso, elas são uma soma das interações binárias, que a gente já viu, né? Então, de novo, essas são as mais importantes, e eu já chego nos termos ternários. Então percebe, olha, quando eu tenho aqui uma fase alumínio-cobre, quando eu tenho uma fase aqui alumínio-cobre-cromo, por exemplo, né? Então aqui eu peguei cromo, eu vou ter o que a gente viu até agora, né? Então a fase ela é tamanho 1, né? Na primeira rede pode entrar alumínio, cobre ou cromo, né? Nessa rede. Os termos de referência, o alumínio puro é a própria energia livre do alumínio, o parâmetro do cobre é o próprio parâmetro do cobre, os dois são CFC, e o do cromo, o cromo não é CFC, né? Ele é um metal CCC, então ele é a energia do estado padrão do cromo, somado aqui, né, de um termo que é basicamente o ΔG de transformação do CCC para o CFC, né? E aí, como que vai ser aqui os termos de interação aqui do alumínio e cobre? Eu vou ter aqui os termos de interação entre o alumínio e o cobre, né? Então são os termos binários. Eu vou ter os termos de interação entre o alumínio e o cromo, que vão ser os termos binários. E eu vou ter os termos de interação entre o cromo e o cobre, que são os termos binários dessas interações. Então eu tenho separadamente as interações binárias entre todos os elementos. E esses são os parâmetros mais importantes, né? Então o que vai definir mais fundamentalmente o sistema alumínio, cobre, cromo é a relação entre o alumínio, cobre, alumínio, cromo e o cobre e o cromo,
Mas eu tenho também o efeito do cromo na relação do alumínio-cobre, o efeito do alumínio na relação cobre-cromo e o efeito do cobre na relação alumínio-cromo, né? E aí é esse termo, os termos ternários aqui dessa equação aí do Ridley-Kister-Mugiano, né? Então, percebe, eu vou ter aí um termo que seria a interação do A em BC, a interação do B em AC e a interação do C em BA. Né? Então, de novo, aqui não é elevado. Então, percebe que eu consigo colocar aí esses termos para a interação ternária. Então, em alguns casos, essa interação é importante e eu vou descrever ela. Né? Então, tá aí, para esse sistema eu tenho esses termos. Então, percebe, olha, aqui é se eu tenho simultaneamente alumínio, cobre e cromo, o termo de ordem 0, de 1 e 2. Percebe que aqui é tudo, entre aspas, simétrico, né? Eu não coloco esses termos adicionais aqui, então está limitado aqui a 3 termos, e aí percebe que aqui eu coloco valores aí. Né? Então esses termos aqui, eles são termos estritamente ternários. Se eu não tiver o cobre, esse termo não vai nunca existir. Né? Eu vou ficar só, por exemplo, com a interação do alumínio e cromo, que era o que a gente definiu antes, e assim por diante. Tá? Isso é muito importante. Esse efeito é muito menor do que o efeito das anteriores. E além disso, percebe, se o A é zero, esse termo vai para zero. Se o B é zero, também, e o C também. Então ele vai ser máximo ali, quanto mais eu tiver simultaneamente dos 3 elementos. Então esse termo, não é que ele é desprezível, mas ele é muito menos importante que os anteriores. Então esses termos aqui são os mais importantes. Esse termo aqui, ele é razoavelmente importante, e assim, qualquer coisa acima disso se torna extremamente desimportante. Né? Então, como que seria a descrição de uma fase quaternária? Então, em azul aqui eu coloquei a descrição da ternária, então são os termos binários AB, AC, BC, então esses são importantes, né? Então vou colocar aqui 3 exclamações. A interação, né, A com B e C, né? Então essa interação, né, de como o A influencia os outros e o B, etc. Então essa aqui é relativamente importante. E aí, a hora que eu coloco mais elementos, então agora o elemento D, bom, então eu vou ter interação binária A com D, B com D e C com D. Essas interações aqui também são extremamente importantes. As interações ternárias, eu vou ter A simultaneamente BD, A simultaneamente DC e D simultaneamente BC. Essas também ganham aí uma importância de uma exclamação. E aí eu tenho a interação quaternária, como que A, B e C se influenciam por os 4 estarem juntos especificamente. Essa descrição aqui, ela vai ser desprezível ou ignorada na imensa, vasta maioria dos casos. Daqui em diante, então, não faz mais sentido a gente continuar essa descrição. Então, percebe, o mais importante no meu CALFAD é eu ter as descrições binárias muito bem feitas e as descrições ternárias o melhor possível. Então, quando eu olho e eu começo a analisar, por exemplo, uma base de dados, é muito comum ter uma tabela desse tipo aqui, que ela dá para a gente, por exemplo, qual interação binária está bem descrita naquela base de dados. Então, se vocês olharem nos manuais das bases de dados que vocês estão usando para o trabalho de vocês, vocês vão ver que elas têm a maioria vai ter uma tabela dessa, ou uma lista que você conseguiria construir uma tabela dessa. E aqui o que está falando, por exemplo, é que, olha, alumínio com todos os elementos tem os binários bem descritos. O boro com irídio não tem, por exemplo, mas tem o boro com manganês, com molibdênio, com nitrogênio. Então, com base nos elementos que eu tenho na minha liga, eu vou conseguir ver, por exemplo, se a minha liga ela tem nitrogênio, rênio, ródio e rutênio, eu posso esperar uma descrição muito ruim dessa base de dados para essa liga. Né? Mas se for uma liga de ferro, como por exemplo nióbio, níquel e nitrogênio, olha, eu já posso esperar que ela vai ser muito boa, porque as interações binárias estão todas descritas.